Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Salmos, capítulo 40, que diz assim: oração por livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os passos sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os aficionados em mentiras. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco. E hino a que se possa igualar contigo. Eu queria anunciá-los, deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocausto e oferta pelo pecado não requereis. Então eu disse: As que estou no arrolo dos livros está escrito ao meu respeito. Graça-me, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça. Na grande congregação jamais serei abalado. Tu sabes, Senhor. Não oculte no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenha de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre da tua graça e a tua verdade. Não tenha, contudo, os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançam, tantas que me impede a vista. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, o coração me desfalece. Apressa-te, ó Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. Seja uma envergonhado coberto de vexame, os que me demandam a vida, torne atrás, cubra-se de ignominias, os que se comprazem no meu mal, sofre perturbação por causa das suas ignominias. Os que dizem bem feito, folgue em ti, se rejubila. Todos os que buscam e os que amam a tua salvação, diga sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenha. Senhor e Deus meu. Glória a Deus, aleluia. Foi longo, é? Foi longo. Sabe que eu já tinha lido várias vezes, mas eu sempre lia só a metade, nunca chegava até o fim do Salmo 40. E o Salmo 40 tem o Salmo 70 junto. Olha que benção, que maravilha. Ou seja, esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim, tirou de mim um poço de tremedal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha e um hino de vitória colocou nos meus lábios, um hino de louvor. Você só canta, normalmente eu só canto quando você está alegre. E tem aquele cântico que quando você está querendo uma vitória. Eu aprendi os dois cânticos. Eu aprendi o cântico quando eu estou muito alegre, eu aprendi o cântico quando eu estou querendo uma vitória e que ela está ali, que não sai por nada, que eu já orei, já jejuei e nada aconteceu, eu começo a adorar. E quando eu começo a adorar, a muralha começa a se rachar e vem abaixo. Então, confiar no Senhor não é só na hora que está tudo bem, não.
é principalmente na hora que está tudo mal. É essa hora que Deus vai ver se realmente a gente está confiando. Porque quando está tudo mal, o negócio que você já fez de tudo e nada aconteceu, pelo contrário, parece que vai ficando de mal a pior. Você ora, você não vê resultado, você jejuma, você não vê resultado, você começa a buscar por os quatro cantos e você não vê resultado. O que será que está acontecendo? Você não sabe? Significa que Deus está dizendo, tu não disse que confia em mim? Então por que tu está perturbado desse jeito? Por que tu está perdendo até os cabelos da tua cabeça? Por que tu já não come? Por que tu já não dorme de tanta tribulação? Tu não disse que confia no dono do mundo, naquele que fez todas as coisas? E por que esse desespero? Fala aí, por que esse desespero? Não, não responde para mim porque eu não vou ouvir. Tu está lá do outro lado e eu estou aqui. Responde para você mesmo. É muito fácil confiar no Senhor quando a conta está no verdinho lá, quando a geladeira está cheia, quando os amigos vêm fazer banquete com a gente, comemorar com a gente. É muito. Olha, a abundância é do Senhor, as maravilhas do Senhor. Eita, glória a Deus aí. Aleluia. Não é? É bom. Mas é principalmente. E nós cristãos, quase sempre nós vamos ter esse tipo de aprovação. Senhor, eu sei porque o Senhor... Não, e sabe o que é o melhor? Que às vezes foi o próprio Deus que falou para nós que aquele negócio é para nós, mas a gente olha para um lado e parece que não é. Mas eu vou te dizer que é. É. Só que Deus está testando. Tudo nessa vida ele passa por aquele teste de aprovação. E se você perseverar até o fim, olha, aí você vai receber a tua coroa da vitória. Mas não arreda o pé, continua perseverando, continua esperando no Senhor. Tu não já colocou essa causa na mão dele? Não já? Ele não é médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz do juiz. Não tem um poder máximo, soberano, não é? Então tu acha que tem alguém melhor do que ele para cuidar de nós, de cuidar de você? Não tem. Não tem. O Davi aqui estava aflito. E olha que o Davi já tinha passado por muita tribulação. Por quê? Porque Deus tirou ele, lembrou dele. Deus rejeitou um que estava todo se achando por causa dele, que achava a última gota d'água no deserto, que era o Saul, bonitão, guapão, papachudo. Se achava. As mulheres cantavam quando ele vinha das batalhas, mas quando ele viu a mulher cantar mais para Davi do que para ele, Saul matou milhares, mas Davi matou milhares e milhares. Daí começou o quê? A revolta dele. A revolta dele contra Davi. Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda estava sendo babá de Saul, cantando, tocando harpa para o demônio, para o espírito maligno sair de Saul. Tá vendo? Porque é assim. Deus chama, eu vou te dar isso, mas tu vai passar pelo teste, tu vai passar por teste de aprovação para quando tu receber, tu saber governar, tu saber administrar. Não é porque Davi já tinha matado um urso e um leão lá no meio do mato que ele não ia ter aprovação. Ele ia, tanto que no final aqui dessa leitura, ele diz, apressa-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me, seja envergonhado, coberto de vexame, todos aqueles que me demandam a vida. E ia ser. Deus ouviu a oração de Davi, e ele ouviu a tua oração, e ele vai te socorrer. Davi ainda foi parar nas cavernas. Saul lançava a flecha contra Davi, mas ninguém mata aquele que Deus quer que viva. Ninguém vai impedir de Deus te colocar no topo como ele quer te colocar, mas isso não significa que você e que eu não vamos passar por tempo de aprovação. Olha, ele já te tirou de lá do poço de perdição, do lamaçal, te colocou os teus passos sobre uma rocha firme e um hino de louvor colocou na tua boca, tudo isso já é vitória. Então começa a dar glória pelas pequenas, porque se você for fiel no pouco, no muito, ele vai te colocar. Mas muitas vezes a gente não dá importância, porque os nossos olhos só estão naquela benção, a maior das maiores, só está naquela. Enquanto degrau por degrau, ele não comemora. Comemora. Por você já estar nesse lugar que Deus te colocou.
Começa a agradecer, Senhor, eu te agradeço, Senhor. E olha que o Davi estava atribulado. Ele estava atribulado, mas ele não desistiu. Porque não foi o homem que foi lá no meio do mato buscar ele lá, não. Foi o próprio Deus que olhou e disse, eu quero aquele que está lá onde ninguém está vendo. Mas os meus olhos estão vendo. Porque os olhos do Senhor passam por todos os lados, contemplando aquele com o coração cuja é totalmente dele. E tem outros que dizem assim, vou parar de abençoar, vou parar de fazer bem para as pessoas, porque eu só faço bem, só recebo lapada, só recebo coice, só recebo não. Olha, o não tu já tem, então busca o sim. O sim, busca o sim. Vai, continua fazendo o bem, não se canse de fazer o bem, porque tu pode até não receber nesse momento, mas quando tu vai receber, quando chegar a hora de você receber, a tua medida vai ser transbordante, recalcada, sacudida. Sabe aquela, quando você... Eu me lembro quando meu pai, ele vendia farinha, fazia farinha, então era aquele litro que meu pai ainda dava aquela sacudida assim, sabe? Não era aquela medida falsa não, porque Deus não se agrada de peso falso. Ele balançava o litro assim, que era para a farinha ficar bem, para o litro ficar bem cheio mesmo, para ser aquele peso certo. E aí a pessoa dizia, eu gosto de comprar farinha de José. O meu pai era José. Por quê? O peso dele é justo. É justo. Então eu gosto de comprar. Então Deus gosta de peso justo. Deus não gosta de balança enganosa, de peso falso. E Davi era assim. Davi era reto. Davi era um homem que o coração era segundo o coração de Deus. Você vê outro homem na Bíblia que Deus disse que é segundo o meu coração? Um homem segundo o meu coração? Não, só era ele. Só era ele, mas ele teve que passar por teste de aprovação. Deus já tinha tirado ele de lá, do meio das malhadas, para ser rei de uma nação poderosíssima. E ele já não tinha que comemorar? Ou ele ia ficar na caverna? Vou ficar na caverna murmurando, porque Deus me tirou do meio das malhadas e agora me ungiu rei. Para quê? Para Saul ficar me perseguindo? Ou seja, Deus não tem poder para te livrar da mão de Saul? Deus não tem poder para te livrar da mão de Faraó? Seja lá qual for o teu Saul, qual seja o teu Faraó, qual seja o teu fundo de poço, pode ter a certeza que a vitória é tua no nome do Senhor Jesus. A vitória é sua, a vitória é nossa, a vitória é nossa, é minha, é do povo de Deus. A vitória é nossa. Então pode se levantar milhares e milhares contra nós, mas aquele projeto que Deus tem na minha vida, na tua vida, na nossa vida, vai ser concluído e ninguém vai impedir o agir de Deus na minha vida. Ai, Senhor, mas os inimigos são numerosos quanto os cabelos da minha cabeça, que não dá nem para contar. Mas maior do que os inimigos é o nosso Deus. E ele vai nos dar a vitória. Aliás, ele já nos deu. Já é nossa, porque Deus conta as coisas. Antes de nós ir aqui, Deus já começa a contar. A vitória já é tua. É tua. Tu tá passando por esse negócio aí? É porque é a faculdade do Senhor. Isso é tempo de faculdade. Você está na faculdade de Jeová. Está aprendendo administração, comportamento, sabe, humildade, mansidão. Essas são as matérias, domínio próprio. Tudo isso é as matérias da faculdade do Senhor. Então, tu tem que aprender. Ai, Francisca, mas tá muito difícil, tá doendo demais. Tu não sabe quem é essa pedra de tropeço que tá aqui dentro da minha casa. Se preocupa não, continua fazendo bem, porque depois tudo que tu tá fazendo, Deus vai te recompensar com porção dobrada. E tu vai ver aqueles que te odiavam vão te amar. Vão colocar tapete para você passar. Vão te tratar como se tu fosse uma rainha, como se tu fosse um rei. Vai, assim que vai ser. Não foi assim que foi com Davi? Aqueles que eram contra Davi não vieram ser. Vieram ser súdito de Davi, vieram ser servo de Davi. Não, Davi é o homem, Davi é o cara. Davi é o rei de Israel. Davi, quando ele ia para a batalha, ele já sabia que a vitória era certa. Por quê? Porque Deus já tinha falado e ele confiou.
Porque tem gente que só confia quando as coisas estão dando certo. Aí quando não está dando certo, eu vou lá naquele batido do tambor lá, sabe? Porque lá a mulher já falou que é 24 horas, vem que eu trago teu marido de volta, vem que eu trago tua mulher de volta. Não entra nessa não, meu amigo. Não entra nessa não, que isso é roubada, isso é barca furada, isso é saquitel furado. Isso é mentira. Aí, Francisca, a minha amiga já foi lá e disse que o negócio é bom. O meu amigo já foi lá. É mentira. Sabe o que também é mentira da tua amiga, do teu amigo? Sabe o que aconteceu? É porque o Satanás fez um ninho na cabeça dele. Já está com a mente cauterizada. E aí vai. É lógico, é assim que ele vai criando pessoas, é com a mentira, fazendo aquele embaralhamento na cabeça da pessoa, e a pessoa acredita. Ele tira o demônio, ele coloca bem aqui estacionado, como você estaciona um carro, depois tu não entra lá e tu não vai embora com o teu carro, assim mesmo é ele. Ele não vai dividir o reino dele, não. Ele tem aquele soldadinho raso que ele manda para fazer essas coisinhas sujas dele. O único que faz as coisas perfeitas é Deus. Não se iluda. Não joga o teu dinheiro numa fogueira. Não gasta o teu dinheiro nessas coisas, não. Vai procurar fazer um curso, um negócio que tu gosta. E continua nos pés do Senhor, porque tudo que tu precisa... Não é tudo, não. É mais. É mais. Porque quando Deus diz, eu te dou tudo, o tudo de Deus é o máximo do máximo. É vida regalada, é vida com abundância, é vida próspera em todos os sentidos. Não significa que nós não vamos ter luta, nós vamos ter luta. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter tribulação. Mas nós somos mais que vencedor. Não existe esse negócio de, felicidade eterna. Felicidade eterna só é quando nós chegar do outro lado na glória. Aí vai ser eternidade, mas aqui é tudo passageiro. Tudo passará. É aqueles momentos. Então aproveita esse teu momento de glória. Está passando por uma tempestade? Tu já viu que a tempestade ela dura eternamente? Não dura. A chuva ela dura eternamente? Não dura. O sol fica... Tu vê que nada é eterno aqui nesse mundo. E por que tu está esperando uma felicidade eterna? Aproveita esse momento de felicidade. A tribulação chegou? Tenha certeza que ela vai passar. É só... Ela está de passagem. Ela não veio para ficar com você. Você não é casa dela? Não, a casa dela é o deserto. E ela vai para o deserto. Ela não vai ficar com você. Quem vai ficar com você na tua casa, na tua vida, é as bênçãos do Senhor. Então, alarga o espaço da tua habitação. Não impeça. Firma bem as tuas cordas, porque aqueles que estavam contra você vai virar ao teu favor. Vai vir para dizer realmente, Deus está contigo. Agora eu reconheço que só Deus podia fazer isso que tu está vivendo hoje, porque outra coisa não podia fazer. Ainda vai reconhecer, porque é assim que Deus faz. Deus não faz nada pela metade. Não, tudo que ele começou, a boa obra que ele começou, ele vai concluir. Ele vai concluir. Mas por que eu estou passando por tanta tribulação? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer que nem eu faço. Entra no teu quarto, no teu secreto, e pergunta para Deus, Senhor, por que eu... Mas isso só no pensamento, por favor. Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Qual é o objetivo? Orei uma vez, Deus não respondeu. Orei outra vez, Deus não respondeu. Não, primeiro que eu não tinha orado. Primeiro que eu estava só viajando de um canto para o outro. Vou buscar. Por que isso? Porque aquilo em jejum e oração. E busca e nada. No dia que eu entrei no meu quarto e perguntei para Deus por quê. O meu caso era falta de perdão. Tinha duas coisas que eu tinha que perdoar. Talvez você não seja exatamente falta de perdão, mas é porque Deus já mandou você fazer determinada coisa e você não quer. Você prefere o mundo do que fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Você prefere a desculpa do cansaço do que fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Se Deus te mandou fazer algo e tu tá muito cansado, o que você tem que fazer? Senhor, o Senhor me mandou fazer isso. Mas, por favor, eu estou tão cansada, então me renova, que tu vai ver aquele renovo descer sobre você, aquela veste de renovo assim, tu vai dizer, uau, meu Deus do céu, se eu soubesse eu tinha pedido mais tempo. E por que eu não pedisse mais tempo? Porque tem coisa
que a gente passa por cima e não vê. O inimigo, ele cega as pessoas. Já aconteceu contigo de tu tá com um negócio na mão e tu colocar aquele objeto em um certo lugar e tu ter certeza que tu colocou em cima da mesa e tu vai e tu volta e tu vai e volta procurando e o negócio tá em cima da mesa e tu não vê de repente, quando tu para e faz uma oração e diz, Senhor, me mostra aonde está aquele objeto. E tu vai olhar, tá em cima da mesa e fala, não, não é possível. Eu já olhei aqui várias vezes e como é que eu não vi? É o inimigo, porque ele quer nós atribulados. Ele não quer nós com os pensamentos, nosso pensamento nas coisas de Deus. Ele quer ver a nossa angústia todo santo dia, 24 por 24. Esse é o projeto dele, atribular a nossa vida a tal ponto que a gente não pensa nas coisas de Deus. Só na tribulação, só na angústia que a gente está vivendo. Então pensa, para e pensa que Deus tem o melhor dessa terra para você. Começa primeiro respirando fundo e colocando, elevando o teu pensamento para as coisas do alto, as coisas de Deus. E aí Deus vai começar a sarar teu corpo, a tua mente, a tua alma. Vai começar a colocar a tua casa em ordem, vai tirar toda a sujeira e vai deixar aquela casa blim, blim. Mais limpo, mais alvo do que a neve. E aí ele vai acumular de bênção. Porque aí você vai começar a andar nos caminhos dele, vai confiar nele mesmo, não só de palavra, mas de fato e de verdade. Porque esse momento que acontece na nossa vida é o momento que diz, agora pronto. Deus não quer que o meu pensamento vá para a conta do banco, Deus não quer que o meu pensamento vá para o meu amigo que pode ajudar, Deus quer que o meu pensamento fique só nele. É porque ele está dizendo, dependa de mim, mas tu quer depender do teu braço, tu quer depender do teu marido, tu quer depender do teu amigo, menos de Deus. E disse que depende de Deus. Como que tu depende de Deus? Que na hora que tu vê qualquer problema, tu corre para outro, tu não corre para os pés dele. Tu tem que correr para os pés dele. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Acredita nisso? É a pura verdade. Porque, olha, você está no meio de uma tempestade, no meio do mar. Tu acha que a tua amiga vai poder te livrar da tempestade lá no meio do mar? Não. Aqueles apóstolos que estavam naquele barco no meio do mar, no meio de uma tempestade, eles tinham família. Mas por mais que amasse, por mais que gostava, mas não vai poder. Eu já dei um exemplo aqui para vocês, o meu esposo estava deitado, eu estava deitado para dormir. Mas fizeram uma obra de feitiço para me matar. O demônio foi lá para acabar com a minha vida mesmo. Não foi para brincar, não. Ele falou, vou matar ela de uma parada cardíaca. Por que tem tanta gente morrendo aí, ninguém sabe do que morreu? Mãe, deitou e não acordou mais. Não. E fulano tinha problema de coração? Não tinha. Foi uma obra de feitiço que fizeram. O demônio foi lá, colocou um tapete de agulha no meio das minhas costas. Meu coração começou a acelerar, começou a me faltar o ar. Eu disse, meu Deus, eu vou morrer. Sabe o que Deus falou? O meu esposo estava do lado, mas não pôde me ajudar. Estava roncando que nem uma serra elétrica. Roncando, cortando madeira. Estava. Mas não pôde me ajudar. E eu tentava esticar o pé para tocar nele, para ver se acordava. Quem disse? Estava tudo travado. Ele sabe trabalhar, o inimigo. Mas que sabe, o Pai da sabedoria se chama Deus, Jesus, Todo-Poderoso, Espírito Santo. E eu disse, meu Deus, eu vou morrer. E Deus disse, tu não vai morrer. As minhas promessas ainda não se cumpriu na tua vida. Então, se você pode estar na beira da morte, no fundo do poço, mas o projeto de Deus ainda não se cumpriu, isso aí é só teste para você saber que Deus está na tua vida, que tu não está sozinho, que Ele está onde você estiver, que você clamar por Ele, Ele vai estar aí para te socorrer. E o que eu fiz? Clamei o que Ele me deu naquela hora. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi na hora. Foi na hora, não teve segundo, não foi na hora. Foi eu recitar aqui num pensamento e o negócio sumir. Foi na hora. Então Deus está dizendo, eu estou contigo, tu está passando por essa tribulação, clama, cadê as orações que tu tem orado? Cadê? Tu está gravando aí na tábua do teu coração, para na hora da tribulação tu invocar e eu te socorrer? Tu tá me clamando? Tu tá me buscando? Me busca e tu me achará. Vou te anunciar coisa grande e oculta que tu não sabe. Mas para isso tu tem que me invocar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu consagra, meu Deus, essa água. Consagra, meu Deus, tudo que está aí do lado desse celular, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, que o Senhor coloque uma porção dobrada sobre esta água, sobre este azeite, sobre tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber dessa água, usar desse azeite, que ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo, na mente, na alma. Faz ser físico ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, derrama cura sobre o teu povo. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigada, Senhor, pelas as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, nos meus projetos, na minha casa, na vida do teu povo, Pai. Eu te peço, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha a ser curada, venha a ser livre, venha a ter uma fé avivada, Pai. Aviva, Senhor, a fé do teu povo, dá crescimento, Pai, para esta obra, Pai. Tira todo obstáculo do caminho da tua obra e dá crescimento, Pai. Alarga, Pai, a fronteira, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, Pai, do caminho dos nossos projetos, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende, Pai, todo espírito de enfermidade, Pai. O espírito do câncer, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura, o espírito de toda enfermidade, todo espírito de enfermidade vai batendo em retirada do corpo deste homem, desta mulher, desta criança, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo, Satanás e seus demônios, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor repreenda esse espírito da pombagira que está na vida desta mulher, que essa mulher noite e dia andando de rua acima, rua abaixo, no nome do Senhor Jesus, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher pombagira do inferno, no nome do Senhor Jesus, espírito da Jezabel, no nome do Senhor Jesus, que tu quer controlar tudo, demônio, no nome do Senhor Jesus, seja amarrado agora, queimado, amanhã. No nome do Senhor Jesus, bate e retirada, tranca a rua do inferno, Zé Pilintra, Maria Mulambo, vai saindo todo o mal dos nossos caminhos, dos nossos projetos, da nossa casa, das nossas finanças, dos nossos trabalhos, no nome do Senhor Jesus, vai passando, Pai, com a tua espada de fogo, cortando, queimando todo embaraço, toda pedra de tropeço, todo obstáculo, todo olho gordo, toda inveja, toda maldição hereditária, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, seja desfeito agora no nome do Senhor Jesus, que a aliança do teu povo seja com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando para socorrer o teu povo, para tirar do lamaçal, da perdição, tirar aquele demônio que tirou aquela pessoa de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, Pai, que o Senhor esteja livrando, libertando, cortando todas as amarras e dando a vitória para o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.